E queridos, sem mais delongas, eu queria entrar com vocês no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 23 até o versículo de número 31, nós iremos ler essa noite, e pensar, meditar e pedir para que o Senhor ministre as nossas vidas acerca de todas as coisas que são tratadas neste texto e que são de extrema importância para a igreja hoje também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 4, versículo de número 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por teu amor. Obrigado por estarmos aqui neste lugar. Que o Senhor trate as nossas vidas, que o Senhor ministre as nossas vidas. Estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Nos direcione, em nome do Senhor Jesus, amém. Pedro e João acabam de curar por intermédio da palavra, cheios do Espírito Santo e usados por Senhor. Eles são instrumentos para que um coxo fosse curado. Esse coxo entra no templo glorificando a Deus de uma maneira maravilhosa. Um homem que há mais de 40 anos era coxo de nascença, todo mundo sabia quem ele era. Isso causou, além de um grande espanto das pessoas, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que estava acontecendo, causou também inveja acerca dos religiosos que estavam ali, os saduceus e os sacerdotes, os fariseus. Então pegaram ali Pedro e João e prenderam eles. A gente viu isso nos dias que se seguiram, nos 2 dias, cenas dos capítulos anteriores. A gente começa essas pregações que nem seriado de televisão, né? Nos capítulos anteriores. Então, o que acontece foi isso. E eles foram julgados. E estes passaram uma noite no xadrez, passaram uma noite em cana, presos, e pela manhã foram julgados. O sinédrio se reúne, os anciões se reúnem, os fariseus, os saduceus, a patota religiosa se reúne e começam a questionar Pedro e João. Mas só que não tinham o que questionar. Foi muito bem exposto aqui semana passada.
não havia argumentos, havia uma cura. Um homem coxo, 40 anos de nascença, estava pulando, todo mundo tinha visto aquilo, e tudo isso foi operado em nome de Jesus. E o problema aqui era o nome de Jesus. Se Pedro e João tivessem curado em nome deles, estava tudo bem talvez, mas o problema é que foi em nome de Jesus, Jesus aquele ao qual esse sinédrio, ao qual esses caras haviam concuminado 50 dias atrás para matar, e acharam que mataram, mas não, ele ressuscitou. E agora esse Jesus ressuscitou, e eles acharam que eles tinham acabado com o problema deles, que era Jesus. O problema da religião daquela época judaica era Jesus, porque Jesus estava tirando eles do comodismo, porque Jesus estava despertando eles, porque Jesus estava apontando que eles estavam vivendo uma religião morta, era cegos guiando cegos. Jesus chama eles de raças de víbora, Jesus chama eles de hipócritas. Jesus escolhe, você não vê Jesus falando isso para nenhum pecador, mas ele olha e fala isso para os religiosos. Interessante, a gente estudou todo o evangelho de Lucas e nós nos deparamos direto com essas situações. Aí, esses homens ali, eles falam assim, olha, está certo, a gente não tem o que fazer. Eles questionam acerca eles estão ali, os saduceus estão ali, querendo entender, por que esse Jesus ressuscitou, nós não acreditamos em ressurreição, como pode isso? Aí, eles não têm o que fazer, diante dos fatos, diante de todas as provas, diante de todas as testemunhas, eles não tinham como fazer nada contra aqueles homens, porque havia ali uma multidão que viu, e mais do que tudo, creu em Jesus Cristo, por causa daquilo que viram, porque todo aquilo que Pedro e João, por intermédio de Pedro e João foi operado, não foi para que Pedro e João fossem glorificados, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado, amém? Foi o que aconteceu. E eles passam uma noite na cadeia, eles são colocados ali em um julgamento rápido, e eles são liberados, mas eles são liberados e eles falam assim, olha, é o seguinte, para de falar desse tal de Jesus, nós temos uma dica para vocês, para de falar de Jesus, quer viver feliz? Para de falar de Jesus, que a gente vai sair do seu pé. E aí eles falam assim, mas aí a gente vai fazer o quê? Vai obedecer a Deus ou aos homens? E aí? Qual é? A gente agora vai obedecer vocês? O interessante é isso, né? A Bíblia inteira, a gente encontra vários versículos que falam que nós temos que estar sujeitos às autoridades, nós temos que respeitar as autoridades, porque são todas instituídas por Deus. Porém, quando a imposição da autoridade confronta com o caminhar cristão, vamos obedecer quem? A autoridade ou a Deus? Deus é maior do que as autoridades, porque foi Deus que instituiu as autoridades, aleluia? Então eu não posso. E é isso que eles falam. E aí, eles ameaçam eles um pouco mais e soltam eles. Eu acho interessante esse versículo de número 21. Depois ameaçando-os mais ainda. Versículo de número 21. Ameaçando-os mais ainda, soltaram. Tipo assim, você vigia, hein, velho. Se nós te pegar falando de Jesus de novo, nós vai te dar uma pisa. Ameaçando-os mais ainda. Vigia, isso só foi um aviso, só foi a primeira vez. É que nem pai quando pega a criança, né? A gente sabe que não vai bater. Aí fica assim, se de novo você fizer isso, se de novo você... Parece que está dando a brecha para a criança fazer de novo. De novo, é a última vez. Então eles pegaram eles, repreenderam mais ainda. Repreenderam acerca do quê? Parem de falar de Jesus. Jesus morreu. Nós matamos Jesus. Não tem Jesus. Acabou. Agora você fala para mim, como que uma galera recebe uma ameaça,
está colocando em risco a sua vida e não para de falar de Jesus. Por quê? Fala para mim, que coisa? Que coisa é essa? Que sentimento há nesses homens? Está aí uma das evidências da ressurreição de Cristo. Porque enquanto aqueles discípulos não tinham certeza de muitas coisas, eles eram medrosos. Enquanto aqueles discípulos ainda não tinham visto Jesus ressurreto, os discípulos deram linha na pipa quando puderam. A primeira oportunidade eles deram linha. Por quê? Porque temeram. Porque era uma coisa incerta para eles tudo aquilo. Poxa, ele disse que ele era o Messias, mas agora ele foi morto, está sendo preso, e agora? Nossa perspectiva foi embora. Mas na ressurreição de Cristo eles podem ver que nem a morte podia pará-lo, porque ele era de fato quem ele diz ser. E agora esses homens, mesmo com ameaças, não param de falar de Jesus. Por quê? Porque a evidência da ressurreição de Jesus era viva na vida deles, aleluia. E eles tinham o Espírito Santo de Deus sobre eles. Aí, muito maneiro isso aqui, recebendo ameaças, mais ameaças, aí eles são soltos, e uma vez soltos, eles vão se encontrar com os irmãos, vão se encontrar com aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, vão se encontrar com as outras testemunhas de Jesus, e aí eles começam a contar tudo o que os líderes, os principais dos sacerdotes, os anciões, falaram para eles. Rapaz, você acredita? Sabe o aleijadinho da porta do templo? Sei. Então, o manquinho, sei, então, a gente sabe, está andando. Está brincando, menino. Está andando. Como? O cara foi pedir dinheiro para a gente. Dinheiro para a gente. Sabe, não sabia, mal sabe ele que a gente era duro. Só que a gente falou para ele, o seguinte, prata, ouro a gente não tem, mas Jesus Cristo a gente tem. E pela ousadia que o nome de Jesus Cristo nos dá, nós levantamos ele pela mão e ele saiu glorificando a Deus e entrou no templo. Foi um rebuliço, rapaz. Aquele povo começou a olhar para a gente achando que foi por nosso poder, mas não foi. A gente já disse logo, não foi por causa de nós não, viu? Isso que vocês estão vendo foi por intermédio de Jesus Cristo. E nós demos testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles homens creram. Só que os mestres, os principais, os anciões, não gostaram disso, nos prenderam. Sabe por que a gente não jantou ontem? Ficamos presos, passamos uma noite no Chilindró. Eles estão conversando, e os irmãos, Pedro, sério rapaz, passamos uma noite no xadrez, rapaz, sem cobertor, sem avisar, não tinha nem telefone, não tive direito nem à primeira ligação. Não tive ligação, por isso vocês não souberam, vocês acharam que tinha acontecido alguma coisa. Eu não pude fazer uma ligação, não consegui mandar um WhatsApp para ninguém, então a gente está chegando e está comunicando vocês. E aí pegaram a gente, e eu vou dar um recado para você, igreja. Olha, é o seguinte, irmãos, falaram para a gente calar a boca, falaram para a gente parar de falar de Jesus, deram uma pisa em nós. Então, eu vou avisar para vocês, irmãos, é o seguinte, vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Porque agora não mais a nossa vontade, mas a dele. Não mais eu, mas Cristo. E unânimes. Pensa naquela... Gente, a gente já está falando aqui de uma multidão. Nós já estamos falando aqui de uma multidão de milhares. Reunidos. Não falou os 12, falou os irmãos. Eles estavam juntos, eles não eram unânimes em tudo. Então quando Paulo está para chegar, calma, vai vir Paulo. Quando ele fala com os irmãos, ele fala com a igreja, e a igreja unânime entra em oração. Quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por momentos difíceis, quando estamos passando por levantes nas nossas vidas, dificilmente começamos as nossas orações glorificando a Deus. Começamos as nossas orações assim: Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, cadê você nessa hora? Senhor, olha para o teu servo. Senhor, olha para o teu ungido.
Ah, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou te servindo? Ah, Senhor, lamento, 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 lamento. Esses homens acabam de ser pressionados a não falar de Jesus, e eles começam a sua oração glorificando o nome de Jesus Cristo e o nome de Deus, amém? Senhor Criador de tudo, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez. Quase comunidade de Ninópolis estava aqui com eles. Eles pegaram e glorificaram a Deus. E aí depois, isso aqui o interessante é que eles mostram, porque eles haviam perguntado para o Senhor Jesus: Senhor, como que nós devemos orar? João ensinou os seus discípulos, e o Senhor, o que o Senhor vai deixar para nós? Ensina a gente a orar, porque a gente não sabe orar como convém. De repente tem uma fórmula de oração aí, e a gente não sabe qual é a fórmula da oração. Então ensina a gente a orar. E Jesus ensina seus discípulos a orar. Ele fala assim: vem cá, vocês querem aprender a orar? É o seguinte: quando vocês forem orar, não façam igual os hipócritas, mas apresentem-se diante de Deus, no teu lugar secreto, na tua intimidade, e quando orar diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E essa oração revela que eles aprenderam a orar, porque o princípio de tudo, o que eles fazem? Glorificam a Deus. Eles não dizem Pai nosso que está no céu, mas eles dizem: Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, aleluia. Olha como eles entenderam. E aí depois disso, eles começam a mostrar que eles entendem o propósito de Deus. Eles começam a dizer que eles estão conseguindo discernir o propósito de Deus com tudo aquilo que eles estão passando. Eles vão lá atrás, nos Salmos, e fala que Deus, pelo Espírito Santo, saiu pela boca de Davi algo que dizia que Jesus iria passar por tribulações, que o seu santo iria passar por tribulações, que eles iriam perseguir. E aí eles conseguem ter um discernimento, isso em oração. E eles começam a dizer: Senhor, olha, tudo aquilo que a palavra disse, tudo aquilo que o teu Espírito Santo prediz, tudo aquilo que estava predestinado pelo Senhor, aconteceu de fato, porque aqui nessa cidade, Herodes, Pilatos, o povo, os gentios, todos se levantaram contra o teu ungido. Eu estou entendendo o que eu estou passando, Senhor, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já disse o que aconteceria. O Senhor não nos deixou no escuro. O Senhor não nos deixou às cegas. O Senhor nos falou e nós cremos no Senhor. E pelo fato do Senhor ter falado, hoje essas coisas estão se cumprindo. E nós não estamos reclamando, nós estamos te glorificando, porque o Senhor é perfeito. O Senhor tinha dito que no mundo teríamos aflições, e nós estamos vendo aqui, Senhor, por isso nós estamos unânimes diante de Ti, Te glorificando, porque o Senhor é perfeito, e tudo aquilo ao qual o Senhor fala se cumpre. Os Teus propósitos não podem ser mudados, Senhor, aleluia. E aí, eles começam a falar para o Senhor as coisas que Deus já sabia, mas eles estão maravilhados. Eles estão falando: Senhor, olha só, verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eu não entendo isso. Os caras mandam eles calar a boca. Fica quieto, para de falar. Shhh, boquinha de siri. E aí, eles não estão orando para que o Senhor afaste a ameaça.
Olha só, irmão, presta atenção no que isso está dizendo. Eles não estão orando para que o Senhor afaste a ameaça. Eles estão falando assim: Senhor, afasta-te nós esses homens, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca um anjo ao nosso redor, Senhor, uma muralha de fogo ao nosso redor, Senhor. Dá a espada de fogo, dá a espada de fogo. Eu vou cortar, eu estou cortando todo inimigo. Não, ele não pediu isso. Eles falaram: Senhor, que em meio às tribulações que o Senhor disse que nós passaríamos, nos dê ousadia de continuar anunciando a tua palavra. Olha isso! Será que em meio às nossas aflições nós oramos para dizer: Senhor, eu estou doente, Senhor, eu estou aflito, Senhor, as coisas estão se levantando, mas nada, nem ninguém vai poder tirar de mim o desejo de te servir. Aleluia! Glórias ao Senhor. Olha a oração desses caras, olha como eles se posicionam. Está difícil, estão perseguindo, mas o Senhor disse que isso aconteceria. Então, Senhor, nos dê intrepidez e ousadia de não desfalecer naquilo ao qual o Senhor nos chamou, que foi ser suas testemunhas. Aleluia. Ai, cara, é lindo isso. E aí eles falam assim: olha, para que nós possamos anunciar com intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O interessante nessa parte aqui: enquanto estende a mão para curar e para fazer, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Olha, quem faz os prodígios e os sinais? Deus. Nós pregamos e os prodígios vêm do Senhor. Nós falamos e os prodígios vêm do Senhor. Nós anunciamos e os prodígios vêm do Senhor. Porque enquanto anunciarmos o Evangelho, os prodígios nos seguirão. Agora, quando anunciarmos os prodígios, o Evangelho fica de fora e os prodígios também não vão aparecer. Aleluia. Aí, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a sapatear, caindo no chão, rodopiando e correndo, gritando e tocando uns aos outros e profetizando uns nos outros. Caíram na unção. Não? E cheios do Espírito Santo e com intrepidez, anunciaram a palavra de Deus. Cara, vamos pensar em algumas coisas, não vou me estender muito. Amém? Primeira coisa, meus amados, quando nós temos certeza de quem servimos, as circunstâncias dessa vida não nos param, não nos impedem de continuar servindo. Amém? Quando temos certeza de quem servimos, as circunstâncias não nos impedem de continuar servindo a Ele. Eles tinham sido presos, tinham falado para eles calarem a boca, mas havia uma certeza neles que as circunstâncias não poderiam tirar. Meus amados, você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é a certeza de Jesus que você tem? E qual é a experiência de intimidade com Jesus que você tem? É uma experiência coletiva apenas, ou você vive a individualidade com Jesus? Porque quando você vive a individualidade com Jesus, na individualidade você vai ter Jesus nas situações. Agora, quando você vive Jesus somente no coletivo, você só vai ter Jesus no coletivo. Então você vai ser como se fosse um dependente químico, sempre querendo correr para a igreja no meio dos problemas. Por quê? Porque fora da igreja você não consegue resolver os seus problemas, porque você não está com Cristo. Amém? Já parou para pensar desse jeito?
certeza de quem é Jesus. Às vezes nós temos certeza da promessa, não, a promessa, nós temos certeza de tantas coisas e buscamos tantas coisas, mas não buscamos ter intimidade com Jesus, com a pessoa de Jesus, com o ser vivo Jesus, com o Deus, porque a intimidade que eles tinham com Jesus, fez eles ter uma certeza: melhor é obedecer a Deus do que o homem. Quantas vezes nós não ficamos em dúvida? Ai, não sei, o pastor disse que não pode. Ai, mas tá todo mundo, sabe? Pastor, cara, cara, eu estava pensando numa coisa hoje. Professor de matemática. Cara, o cara não pode mudar o que ele ensina. Concorda comigo? Professor de química, pode mudar a química? Assim, as aulas? Não vai poder. Já tem tudo. Ele só vai falar aquilo que já é. Ele não vai mudar a fórmula de mais e de menos. Ele não vai mudar a álgebra. Ele não vai mudar as coisas que já estão estabelecidas na matemática. Concordam comigo? Os pastores também não podem mudar aquilo que já é estabelecido na palavra, meu irmão. Aleluia. Nós só falamos aquilo que já está estabelecido na palavra. Nós não podemos inventar nada. Não podemos criar nada. Então nós temos que seguir aquilo ao qual o Senhor tem para as nossas vidas, e não aquilo que os homens impõem para as nossas vidas, porque se o seu chamamento foi por um homem, você vai parar, mas se o seu chamamento foi pelo Cristo, você perseverará. Amém? Glórias ao Senhor. A pergunta é essa: quem você segue? Ou em quem você está firmado? Ou você conhece a Cristo? De fato, sabe, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, porque as tribulações vêm, as circunstâncias vão se levantar, sim. Por quê? Porque estamos debaixo do sol, estamos nesse mundo, e esse mundo é um mundo de dores, é um mundo de aflições. A gente tem ideias aí de a gente tentar melhorar, irmão, é difícil. Mas por isso cruzemos os braços? Vamos jogar lixo na rua, já que o mundo vai acabar mesmo? Vamos deixar a impiedade dominar? É claro que não, porque o reino já vive em nós, e nós já vivemos outro padrão de vida, amém? Que não é conforme este mundo, mas a justiça virá no dia em que o Filho do nosso Senhor, Deus, vier nos buscar, e naquele lugar onde Ele vai nos levar, e onde estaremos com Ele, não haverá choro, nem pranto, porque lá não haverá injustiça, amém? Agora as injustiças estão aqui o tempo todo, cometemos injustiças, sofremos injustiças, somos injustos. Quantas vezes você não estava no busão lá cansado, trabalhou o dia inteiro, e de repente uma velhinha, um tiozinho perto do seu lado, você fingiu que estava dormindo, você pensou, poxa vida, tanta hora para esse velho sair, só porque não paga ônibus, quer ficar passeando por todo canto aí? Não vou levantar não. Vai passear de final de semana, tiozão? E fingiu que estava dormindo? Você acha que isso é de Deus? Não é. Não é. Isso não é de Deus não, isso é do capiroto, isso é desse mundo. Mas nós vivemos cometendo injustiças e sofrendo injustiças. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus devem começar a viver o reino aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém? Meu irmão, aí, outra coisa que eu vejo aqui, eles saem da cadeia, são liberados do interrogatório, e eles vão para a comunhão. Isso é fantástico. Já viu gente tirar férias de comunhão? Eu já vi. Eu, como pastor, já vi muita gente tirar férias de comunhão. É muito triste tirar férias de comunhão, porque quando você tira férias da comunhão, tecnicamente você está se afastando um pouco do Senhor também, porque o Senhor está no meio do teu povo, o Senhor se manifesta no meio do teu povo, e aqueles que têm o Espírito de Deus, não conseguem viver sozinhos, eles têm que viver em comunhão.
Quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar para si sozinho num canto. E se está sozinho para si num canto, é para os outros irmãos abrirem os olhos e começarem a tratar. Opa, o irmão está precisando de ajuda, o irmão está doente, o irmão está passando por algum problema, vamos abrir os nossos olhos, vamos nos atentar para aquele irmão. E qual é a resposta dos nossos problemas? Porque quando a gente chega para a comunhão, assim como eles, o que a gente deve fazer? Começar a dar os nossos palpites? Não, irmão, estou achando que o problema é o seguinte, o problema é esse. Ó, na minha opinião, eu acho que o negócio é o seguinte. Não, pela minha experiência, não. Qual é a resposta? De todos os dilemas que nós podemos viver como filhos de Deus, qual é a resposta? Deus. Deus. Agora, a pergunta é, será que de fato estamos apresentando todas as nossas causas diante de Deus? Será que de fato estamos unânimes em oração? Você pode ir em qualquer igreja, meu irmão, qualquer igreja, vai numa reunião de oração, para você ver que tristeza que é o corpo vazio. Tem as irmãs do joelho calejado, estão lá, aquelas mulheres de oração, a irmã está lá orando, está intercedendo. Mas é oração, não sei orar. E mesmo na reunião de oração, a gente vê muito individualismo, a gente vê o irmão ali, o irmão aqui, apresentando as suas causas diante de Deus. Mas a reunião da igreja em oração deve ser a reunião do unânime, onde a igreja apresenta a situação diante de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Será que nós estamos conseguindo discernir qual é a situação da igreja atual? No país que vivemos, na cidade que estamos, no bairro onde estamos alojados? Será que a gente consegue discernir isso? Nem isso a gente sabe. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito? O que o Senhor tem para a gente? O que Ele quer da gente? Está na hora da igreja de Cristo se unir e dizer: Senhor, sabemos que o Senhor tem um propósito, por isso o Senhor nos chamou, por isso o Senhor nos instituiu e por isso o Senhor nos posicionou. Qual é? Nós queremos saber, porque o único que vai poder responder, direcionar, é o Senhor. Porque você já reparou que as ideias e as revelações que a gente tem como igreja são muito pequenas? Por exemplo, pastor, olha, tive uma revelação linda da parte de Deus. Deus quer trabalhar muito em cima disso. O que, irmão? Fala. Então, a gente vai fazer uma coreografia diferente no domingo de ceia. E a gente vai se vestir com roupas reluzentes para manifestar a glória do Senhor em meio às trevas. Esse é o propósito, esse é o manto. É isso que Deus quer operar. Não, Senhor, pastor, tem um manto de Deus. Vamos cantar Agnus Dei no culto. Vamos ensaiar, porque é o melhor para Deus. Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz como igreja, tudo que Deus revela para a gente, fica em quatro paredes. Fica nisso. Nos nossos chazinhos, nos nossos cafezinhos, no nosso clube. Pelo que eu vejo na palavra, os propósitos de Deus para a igreja rompem as barreiras do inferno, irmão. Porque o propósito de Deus para a igreja é que a igreja rompa os limites do pecado e resgate o pecador. Porque o propósito de Deus para a igreja é que ela se levante sem temer o que se levantará. Porque o propósito de Deus para a igreja é que por onde quer que ela vá, ela anuncie o Evangelho. Jesus Cristo vive, arrependa-se e tenha vida eterna. Cara, pensa nisso.
Quais são os propósitos e como nós vamos pensar no que é o propósito, se nós não nos colocarmos unânime diante da palavra, diante da revelação e dizer: poxa Senhor, o Senhor enviou a tua igreja para todo o mundo, o Senhor falou que devíamos pregar a toda criatura, Senhor, então nós queremos te dizer, Pai, não importa a situação financeira do Brasil, não importa a situação desse bairro, não importa a situação da minha casa, não importa o que tenta me impedir, Deus, nos dê intrepidez na pregação do Evangelho. Você está entendendo? Olha isso, olha essa ousadia. A questão é que nós queremos crescer. Crescer para quê? Hoje eu estava recebendo uma carga, o Iago estava junto também, e o ajudante que estava descarregando o caminhão, estava descarregando umas piscinas muito pesadas, as piscinas têm 50, 60 quilos, e a gente estava conversando enquanto estava descarregando ali, e ele falou assim: cara, vou te falar que eu fui num lugar, e tinha uma moça, e tinha uma escada, e ela começou a catar de 3 caixas, colocar nas costas e subir a escada e descarregar, enquanto tinha um cara bombado, e o cara catava de 2 caixas, e aí ele viu a menina catando de 3, ele falou: pô, vou catar de 3 também, mas a menina dando um gás e subindo, e o cara todo forte, mole. Aí eu brinquei com ele, falei: cara, esses caras bombados é tudo ar, é tudo fake, só tem volume, porque força mesmo não tem. E muitas vezes a igreja está nesse mesmo aspecto. Você olha, tem um grande volume, você olha, parece que tem uma grande força, mas está fraca. Está fraca, porque parece que nós estamos tomando asteroides espirituais, fórmulas para crescer, fórmulas para se aparecer, fórmulas para postar no Instagram, fórmulas para nós estarmos bombando na rede social, fórmulas para tudo, mas menos para continuar pregando o Evangelho, bombadinhos de Cristo, acha que é de Cristo, mas não é. Mas eu olho para essa igreja e isso me inspira, irmãos. Eu olho para essa igreja, isso me inspira. Por isso, olha, só Deus sabe o fervor que eu estou aqui dentro, querendo que essa mensagem seja transmitida para o teu coração, para que essa fagulha de evangelho pegue no teu coração, te contamine através do Espírito que eu creio que habita em você, te despertar a se levantar e unânimes dizermos: Jesus Cristo é o Senhor. Sabe? Porque uma coisa eu sei, e eu vou chegando a uma conclusão aqui. Nós devemos apresentar as nossas orações ao Senhor, unânimes, para que possamos ainda ter força de pregar o verdadeiro Evangelho, irmãos. Para não nos corrompermos com as modas deste mundo, para não tomarmos os asteroides espirituais, para que o alimento sólido, que é difícil de mastigar muitas vezes, mas quando entra no nosso organismo, nos dá muito mais força para resistir à caminhada. Que as tribulações que se levantam no individual de cada um de nós, todos nós temos tribulações. Olha para o Daniel ali, eu olho para esse homem, eu fico feliz com ele, sabe por quê? Porque ele é professor. Pronto, já dá vontade de chorar, só de pensar que ele é professor. Da rede pública, misericórdia, Deus, já não dá vontade de chorar, já não veio lágrimas no seu olho, só de saber disso? E aí, você saber que ele sai correndo de uma reunião e fica em pé o culto todo ali, só para poder receber um pouco de mensagem, e edificar e estar em comunhão com os irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Agora nós vamos ficar nas nossas individualidades, nos lamentando pelos nossos problemas, e vamos deixar de viver o propósito de Deus para as nossas vidas? Nós só vamos superar as nossas individualidades quando juntos tivermos um propósito maior. Você está entendendo? Nós vamos conseguir superar as nossas individualidades quando juntos caminharmos para o propósito maior, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Aleluia. E aí, enquanto a gente com intrepidez pregar o Evangelho,
no pacote, vem os prodígios, os sinais, as curas e as maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Porque quem vai operar isso tudo, e quem opera todas essas coisas, é o próprio Deus. Aonde há pregação do Evangelho, aonde o Evangelho é priorizado, consequentemente o nome de Jesus traz transformação, cura e libertação para o meio do corpo. Aleluia! O nosso alvo não é a cura, o nosso alvo é o Evangelho. O nosso alvo não são os prodígios, o nosso alvo é o Evangelho, porque por intermédio do Evangelho, qual foi destinado à igreja pregar, virão os sinais e os prodígios, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado no final de todas as coisas. E que, por intermédio de tudo isso, de uma oração sincera diante de Deus, da busca do propósito de Deus para as nossas vidas, ser cheio do Espírito não nos faz ser como meninos. Ser cheio do Espírito nos impulsiona a pregar o Evangelho. Não há aquele que é cheio do Espírito de Deus e que não pregue o Evangelho. Se é cheio do Espírito e não prega o Evangelho, é cheio de outra coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus capacita-nos para pregarmos o Evangelho. E ponto final. Amém? Glórias ao Senhor? Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Qualquer resenha, discuta com Lucas, que escreveu essas coisas como grande testemunha de fatos que ele pôde viver e ouvir. Amém? Irmão, que essa mensagem te dê desejo de servir. Vamos orar? Vamos tentar fazer uma oração unânime? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor disse através da sua palavra, que a tua igreja, aqueles que creem no teu nome, devem pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. O Senhor disse na tua palavra, o Senhor disse através da sua boca, Senhor Jesus, que nós seríamos como luzes no alto de uma cidade, não pode ser escondido. O Senhor disse que somos o sal da terra. Pai, o Senhor disse que somos tantas coisas em Ti, Deus. Em nós mesmos não somos nada, em nós mesmos não temos capacidade de nada, mas em Ti, Senhor, podemos abalar as estruturas do inferno, Senhor. E através da pregação do Teu Evangelho, Senhor, através da pregação do Teu santo nome, através da graça derramada sobre nós como igreja, Senhor, nós Te pedimos, abra os nossos olhos, direciona-nos, conduza-nos a continuar, ou ao talvez se desconstruir totalmente, e olhar e caminhar para a Tua vontade, e não para a nossa, para que o Teu nome seja exaltado e não o nosso. Senhor, nós não queremos uma ação superficial, não queremos um movimento momentâneo, Deus. Senhor, nós não estamos Te pedindo para as paredes deste lugar tremerem, mas estamos pedindo para as nossas estruturas espirituais tremerem, ao ponto de diminuirmos a nós para que o Senhor cresça. Senhor, nós não estamos Te pedindo sinais, nós estamos Te pedindo o Teu Espírito Santo sem medida. Nós não queremos ter o Espírito Santo, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, para que com a ousadia do Espírito Santo, podemos ter intrepidez de dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E em meio a este mundo perdido, que tenta nos calar a cada instante, com aflições, perseguições, tentações e ideias terríveis, continuarmos firmes na Tua presença, na ousadia de sermos Teus servos. Conduza-nos como igreja, conduza-nos como filho, conduza-nos como Teu povo,
É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus.